Gênesis 40. E deixa aberto, em Gênesis 40. Deixa aberto que a gente vai utilizar bastante esse texto bíblico. Quando vocês encontrarem, a gente vai começar a conversar sobre esse texto. Todos já encontraram? Gênesis é bem facinho de achar, né? Uma boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais uma semana começando, uma semana cheia de desafios, acredito que para todo mundo. E mais uma vez, Deus está conosco, mais uma vez Deus estará conosco nessa semana que virá. Hoje não era eu para estar aqui, quem era para estar aqui seria a Luana. Ela teve um problema de saúde. No final do culto no momento de oração a gente vai orar por ela, mas ela vai estar aqui semana que vem. E vocês, na outra pregação eu falei que se vocês estavam cansados de ouvir minha voz cantando e pregando aquela vez, vocês vão estar cansados de ouvir a minha voz de novo, cantando e pregando. Tá abertinho aí, Gênesis 40, né? Eu vou fazer primeiro e antes de tudo, eu vou fazer uma propaganda no nosso canal no YouTube, Igreja Adventista da Promessa, Três Lagoas. Todas as pregações de domingo estarão lá na terça-feira, ok? E por que a gente começou esse evangelismo através do YouTube? Porque no YouTube é muito fácil de você pegar o link das pregações, das devocionais e tudo que a gente colocar lá, é muito mais fácil de compartilhar. Então eu faço um desafio para os irmãos, para essa semana, você pegar o que a gente está colocando lá, nosso conteúdo, e compartilhar com todo mundo que você conhece, seus amigos de trabalho, seja lá quem for, porque o conteúdo que tem lá é um conteúdo bastante edificante. Lá tem os 3 episódios da série que o pastor Maurício iniciou o ano de 2021, chamada Recomeços. Lá também tem o primeiro e o segundo episódio dessa série aqui, que nós estamos trabalhando, que tem o nome Qual é o Seu Deus? Baseada na história de José e no texto bíblico de Gênesis, o capítulo 34 até o 50. Tudo bem? Quem estava aqui domingo passado? Eu que preguei aqui, todo mundo estava, a maioria dos irmãos estavam. Quem não estava, quem que assistiu no Facebook ou no YouTube depois? Alguém? Glória a Deus. A gente, domingo passado, a gente começou a fazer um estudo bem aprofundado sobre a história de José. A Luana, ela começou fazendo um contexto em Jacó, e como os pais e os familiares de José são importantes para a gente entender a história dele. E eu, domingo passado, fiz aqui um resumão para vocês do capítulo 36 e o capítulo 38. E a gente comentou aqui o quanto José era um cara perfeitinho. Vocês lembram disso? Era um ser humano perfeito e que por isso muitas pessoas não gostavam muito dele. Porque quando as pessoas são muito perfeitinhas assim, a gente tende a não gostar da pessoa. E eu comentei isso com vocês. E lembra que eu falei também que o texto bíblico de Gênesis, contando a história de José, ele é uma narrativa. E é uma batida narrativa. E essa narrativa vai contando uma certa história. E essas histórias apresentam vários problemas, e esses problemas resultam em algumas coisas. E eu vou fazer o resumo aqui. Não o resumo, mas eu vou pontuar as 3 coisas mais importantes do episódio passado, para a gente entender o que está acontecendo aqui no capítulo 40 de Gênesis. Vocês estão comigo? Amém? Vai ser legal, né? A história de José é bem legal. A Elias, domingo passado, falou que eu vou estar dando spoiler do que vai acontecer na novela que a Record está passando. Porque, se não me engano, essa semana vai contar a história de José lá. Então, vocês vão estar um pouquinho adiantados na história de José e vão saber o que está acontecendo antes de vocês assistirem lá na televisão. Tudo bem? Vamos começar aqui. Domingo passado, eu pontuei 3 coisas que eram extremamente importantes no texto bíblico e na história de José.
Vocês lembram qual foi a primeira delas? Eu sei que a Eide anotou. Mas qual foi a primeira coisa que eu pontuei? Eu não sei, eu não vou saber a ordem exata. Mas eu pontuei que a narrativa, e como eu já falei, era uma batida de problema, estavam acontecendo problemas naquele contexto, e os problemas eles não eram resolvidos. Jacó, ou Israel, tratava José como primogênito, e ele não era o primogênito, ele era o seu 11º filho. Esse era o primeiro problema. O segundo problema é que ele sonhava exatamente igual ao seu pai, e exatamente também igual ao seu bisavô Abraão. Esse era o segundo problema, que a narrativa traz. Não que sonhar seja um problema, mas a narrativa traz isso como um problema. E o terceiro problema, a terceira coisa que acontece ali em Gênesis, é que os irmãos decidem resolver esse problema. Com os irmãos resolvendo esse problema, acontece um outro problema. Olha só que interessante. E é assim que começa o capítulo 40 de Gênesis. E o capítulo 40, e toda a história que eu vou contar aqui, ela vai ser baseada em um tópico só. Então vai ser muito mais fácil da gente entender daqui para frente. Sabe o que era o principal que José tinha, Jacó tinha e Abraão tinha? O que eles faziam? Qual que era o dom deles? Alguém sabe? Acabei de falar aqui. Eles sonhavam. Olha só. Eles não só sonhavam, mas eles também interpretavam sonhos. Tudo bem? Para a gente entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa entender que o pessoal aqui sonhava. Ok? Sonhavam sonhos, de acordo com o texto bíblico. O pessoal sonhava. E esse é o primeiro tópico que a gente vai, o primeiro e o último, né, porque vai ter só um. Toda a narrativa de Gênesis 40, 41, 42 e 43 é relativa e é baseada no que acontece com as pessoas sonhando. E aqui a gente vai ter 3 sonhos. Vocês estão comigo? Estão comigo? Amém? José sonhava e ele interpretava sonhos. E ele foi parar na prisão, exatamente como acabou o último capítulo da nossa série passada. Ele foi preso. Por quê? Porque a mulher de Potifar teve desejos sexuais nele, desejou ele, e ele, para não pecar contra o seu Deus e contra o seu patrão Potifar, ele foge sem roupa, e a mulher de Potifar, ela denuncia ele e ele vai parar na cadeia, na prisão. Lá na prisão, ele encontra 2 pessoas, e é aí que começa a narrativa de Gênesis 40. Ele está preso. Lembra que eu falei que José ele ficou completamente sem voz? Ele foi vendido como escravo, ele foi traído pelos seus irmãos, e ele não fala absolutamente nada, ele perde a sua voz no texto. E também, e foi a coisa mais importante que a gente aprendeu no episódio passado, que Deus não fala com ele. Deus não fala com José em nenhum momento da história. E José também não fala com Deus. Interessante isso, né? José não fala com Deus, Deus não fala com José, e mesmo assim, a própria narrativa bíblica e o texto bíblico apresenta José como o cara que tem um dos maiores relacionamentos com Deus no texto, sem falar com Deus e sem ouvir a voz dele. Estranho, né? Pode parecer estranho, mas a gente vai entrar no texto e a gente vai se debruçar aqui nesse texto e a gente vai entender bastante coisa. O sonho, então, meus irmãos, o sonho. Quem já sonhou aqui? Graças a Deus, né? O pessoal sonha. Vocês conseguem me explicar o que vocês sonharam na noite passada? Difícil, né? Vocês conseguem, semana passada sonhei com tal coisa. Esses dias a Ilés, e ela chegou contando lá na Bel. Sonhei com Vino. A Mariana chegou para mim, João Pedro, sonhei com você. Tá, mas o que você sonhou? Não lembro. E a gente sonha bastante. E a gente, muitas vezes mesmo, os nossos sonhos parecem não ter sentido nenhum. Esses dias eu sonhei um negócio completamente aleatório, mas estranhíssimo. Cheguei e falei pro Vino, sonhei isso aqui, muito estranho, né? Ele falou,
cara, eu sonhei com tal coisa, que não tinha nenhum sentido também. Muitas vezes, para nós, quando a gente acorda, fala, nossa, o que eu sonhei? Que coisa estranha, né? Mas aqui no texto, principalmente para José, os sonhos, ele não estão lá por acaso. Não estão lá por acaso. Ele sonhava e ele também interpretava os sonhos. Então, qualquer tipo de sonho não estava lá por acaso. José estava preso e ele usou a sabedoria que vinha lá do alto de novo. E eu quero frisar isso com vocês. José não fala com Deus, Deus não fala com ele, e mesmo assim ele tem um relacionamento fortíssimo com Deus. Ele usa de toda a sabedoria dele, mesmo preso, para louvar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus, para colocar em prática todos os princípios que o próprio Deus tinha colocado na cabeça de José. Lembra que a gente falou também que José, em qualquer lugar que ele estava, aquele lugar prosperava. José tinha olha o relacionamento com Deus. Ele estava lá na casa do pai dele. O local onde ele estava prosperando. Era bênção. Ele foi vendido como escravo. E servindo o seu senhor, a casa do senhor dele, de Potifar, prosperava. Aqui no capítulo 40, ele está preso. E adivinha só, o que está acontecendo com a prisão? Ele ali estava abençoando as outras pessoas. É importante ressaltar aqui que José, ele não fala de religião, ele não fala de comportamento cristão, ele não fala nada disso. Ele apenas vive os princípios que Deus tinha colocado no coração dele. É uma narrativa, vai contando a história de José, no caso aqui. E como eu falei, toda a história e toda a narrativa, ela é contada em dois aspectos, através do problema e através do resultado desse problema. Tudo bem? Estão comigo? Eu sei que está bastante, né? Porque eu estou meio que fazendo um resumo e estou querendo entrar no assunto. Mas é um problema e a resolução desse problema. Tudo bem? Todo problema, ele tem um resultado. Vocês que têm carro aí, se você não paga o IPVA do teu carro, o que acontece? Você vai ser cobrado uma hora. Você que tem, sei lá, cartão de crédito, que acho que todo mundo tem aqui. Se você não pagar a fatura do seu cartão de crédito, o que vai acontecer? Você vai ser cobrado. Porque existe uma coisa e essa coisa tem um resultado. É normal. E essa dualidade, essas duas coisas aqui, elas estão presentes na história de José. E continua até no capítulo 40. Eu vou contextualizar um negócio muito importante com vocês. Lembra que eu falei? Aqui, a coisa mais importante desse capítulo, aqui desses capítulos que virão, é o sonho. E para o pessoal egípcio lá, o sonho era muito mais importante do que a gente consegue entender hoje, ou que o pessoal hebreu na época entendia como sonho. Porque para os egípcios, onde José estava inserido, o sonho era como se fosse uma previsão ou uma premonição de algo que iria acontecer. Então, todo sonho, por mais estranho que fosse, deveria ter uma interpretação. Todo sonho. Tanto que, lá no Egito Antigo, tinha pessoas especializadas, olha só, tinham pessoas especializadas, os místicos da época, em interpretação de sonho. E assim, se qualquer pessoa que chegasse para mim e falasse, sonhei tal coisa, sonhei que, não sei, pastor Maurício, vamos dizer, pastor Maurício chega para mim, João Pedro, sonhei que eu estava jogando bola na rua da igreja. E quando eu chutava a bola batia na luz e apagava a luz. Como eu, João Pedro, chegaria para o pastor Maurício e falar, pastor Maurício, esse sonho é eu vou te interpretar esse sonho aqui. A luz tem tal significado, a rua da igreja tem tal significado, tal coisa tem tal significado. Era assim que funcionava. Porque tinha gente especializada em só falar nisso.
Eu não tenho condição nenhuma de fazer isso, né? Porque para mim vai ser um sonho estranho, assim como qualquer outro. Mas aqui, como eu falei, a narrativa está contando isso. A história está contando isso. Sonhos são importantes. Os sonhos para os egípcios são importantes, muito mais importantes até que para o povo hebreu. E aqui José está inserido nesse contexto, e ele está na prisão. Então, aqui na prisão, vai ocorrer 3 sonhos. José vai estar inserido num contexto onde ele vai ouvir 3 sonhos. Tudo bem? Sonhos são importantes. José está preso. Deus não falava com ele. Ele não falava com Deus. Mas ele se encontra num contexto, numa situação em que ele tem que interpretar 3 sonhos. E essa é a narrativa do capítulo 40 e do 41. Vamos começar então no texto? Estão com a Bíblia aberta aí? Gênesis 40, o versículo 9. Primeiro sonho. O sonho do copeiro-chefe. Os 2 estavam presos, porque meio que tinha rolado uma conspiração contra o faraó. Eles estavam presos. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Do versículo 9 até o versículo 15 vai falar sobre o copeiro-chefe. Do versículo 16 até o versículo 23 vai falar sobre o padeiro-chefe. Tudo bem? Estão comigo? Vamos ler o texto? E vamos entender o que está acontecendo aqui? Vamos lá? Versículo 9 vai dizer assim: Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e ele lhe disse. Primeiro, de novo, José estava lá e ele estava abençoando aquele povo. E ele conhecia o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Eles eram presos, eles não eram qualquer preso. Eles não estavam lá por acaso. Eles estavam lá, mas eles tinham umas regalias e tal. E o chefe da prisão coloca José para servir esses 2. Para tudo que eles precisassem, José estava lá para acudir eles. E José, ele vê os 2 num momento, eles estavam bem aflitos, de certa forma. Eles estavam bastante conturbados com os sonhos que eles tiveram. E o versículo 9 vai começar. O copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão dele. Então lhe disse José: Esta é a sua interpretação. Na lata. Como eu falei, José já tinha uma intimidade muito grande com relação a sonhos, porque ele já tinha o histórico da família e ele mesmo sonhava. Então, no versículo 13, 12, ele já começa a interpretação do sonho. Essa é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo. Versículo 14. Porém, lembra-te de mim quando tudo te ocorrer bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, dessa prisão. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vamos lá. O cara, o copeiro, ele tem um sonho. E nesse sonho tinham 3, era uma videira e saíam 3 cachos de uva. E ele interpreta esse sonho de acordo com dias. Os 3 cachos de uva são 3 dias e você vai ser reintegrado ao serviço do faraó. Simples, depois a gente vai entrar aqui de novo e vai ver que tem algumas coisinhas para se pontuar. Versículo 16, vamos lá, o outro sonho. Agora o padeiro-chefe, ele vai contar o sonho para José. E olha só que interessante o versículo 16. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, olha só, ele ouviu que o sonho que o outro cara teve era bom. Ele falou, se o cara interpreta aí, vamos, eu quero saber o que o meu sonho quer dizer também. E eu sonhei coisas parecidas.
porque tinha a ver com números e tal, e ele ficou animado. E começa o versículo 16 com ele animado, querendo ouvir o que estava acontecendo com ele e qual que era a premonição. Igual eu falei, os egípcios acreditavam que os sonhos eram premonições e tal. E o que iria acontecer com ele. Versículo 16. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é essa. De novo, ele ouve o sonho e já conta a interpretação, tá? A interpretação é essa: os 3 cestos são 3 dias, exatamente igual do outro. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era o aniversário de nascimento do Faraó, deu esse homem um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe, aquele que sonhou com as uvas, e condenou o padeiro-chefe. O copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, exatamente como José havia interpretado. Mas o padeiro-chefe enforcou como José havia dito. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, e dele se esqueceu. A gente pega algo muito importante dessa história. Igual eu falei, José sem voz, completamente humilhado, estava preso. Ele já tinha passado por 2 humilhações, primeiro com seus irmãos e depois com a mulher de Potifar. 2 acusações muito graves contra ele, e ele estava com um sentimento de injustiça muito grande. E quando ele vê essas 2 pessoas que ele servia todos os dias, ele vê uma oportunidade. Olha só, como eu falei, José era uma pessoa muito inteligente, Ele vê uma oportunidade de sair daquela situação, porque ele não aguentava mais. Ele queria se ver saindo dessa situação. E ele interpreta os 2 sonhos de bate-pronto. As 2 pessoas contam, ele responde, interpreta, de acordo com o que Deus havia colocado como sabedoria no coração dele, interpreta esses sonhos e pede misericórdia para essa pessoa. Quando você estiver lá com o Faraó, por favor, lembra de mim, porque eu estou aqui e estou sendo injustiçado. E eu coloco, nos dias de hoje, aqui, fazendo um paralelo, quantas vezes isso já aconteceu comigo e com você? Você faz algo bom para alguém e meio que espera algo bom em troca. Já aconteceu? Provavelmente, né? Você faz algo bom para alguém, para alguma pessoa, e logo de cara espera algo em troca. Isso é normal do ser humano. Mas Deus estava falando aqui nas entrelinhas para José que aquele momento não era o momento para ele sair daquele lugar. Vocês estão comigo? José preso, ele pede misericórdia para a pessoa lá, e a pessoa se esquece dele. Então ele foi gentil e não foi retribuído essa gentileza. E a gente vai para o 3º sonho, que é o sonho mais importante desse texto aqui de Gênesis. Uma coisa é 2 prisioneiros que serviam o rei sonharem. 2 prisioneiros. O José estava lá e estava interpretando, e estava conversando com o pessoal. Uma coisa é eles eles sonharem e os sonhos deles serem interpretados. Outra coisa é o Faraó, o próprio Faraó, sonhar alguma coisa. Lembra que eu falei? Todo mundo que tem sonho, dentro de Gênesis, aqui nesse contexto de José, é importante. E o próprio Faraó, ele sonha também.
ele sonha também. E vai se passar 2 anos entre esses 2 sonhos para o sonho de Faraó. E a gente vai ler aqui, capítulo 49, versículo 41, de Gênesis. E ele sonha um negócio muito estranho. Muito estranho. Lembra que eu falei que os sonhos também quase nunca têm um significado muito grande, é um sonho mais estranho que o outro e tal. E esse sonho de Faraó é mais estranho ainda. Mais estranho ainda. Se passa 2 anos, né, prisão e tal, a mesma coisa. Prisão ele estava abençoando quem estava entrando na prisão lá. Por onde ele passava, ele era abençoado. Gênesis 41 começa com o próprio Faraó sonhando algo. E esse sonho deixa ele tão angustiado, mas tão angustiado, que ele convoca todas aquelas pessoas que eram especializadas em sonhos do Egito para tentarem interpretar esses sonhos. Mas ninguém consegue. Olha só, numa cultura que sonhos eram muito importantes, que tinham pessoas especializadas em interpretação de sonho, Faraó sonha algo e ninguém consegue interpretar. É meio estranho isso, né? De novo, um contexto em que aquela cidade, aquele país, dava muita importância aos sonhos, tinha gente especializada nisso e ninguém consegue interpretar o sonho do maior, da governança maior do Egito. E aqui se pontua 2 coisas. Primeiro, as pessoas estavam com medo. Imagina só, Faraó sonha, e você chega, não, vai acontecer isso, porque lembra que os sonhos, eles eram premonições, vai acontecer isso, e se não acontecesse, o que ia acontecer com quem interpretou? Ia morrer. Então esse sonho, ele estava angustiando o Faraó de tal maneira que ele convoca todo mundo, e ninguém quer interpretar, ninguém quer falar nada, porque eles não conseguem. E, olha só, Gênesis, o capítulo 40, versículo 8, um pouquinho antes dos 2 sonhos, que eu não comentei porque eu ia comentar agora, vai ser um versículo importantíssimo para saber de onde que vem esse dom que José tinha. Versículo 40, capítulo 40, versículo 8, vai dizer assim, os 2, o copeiro e o padeiro. Eles responderam, tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. E disse-lhe José, olha só, e disse-lhe José a essas 2 pessoas, porventura não pertence a Deus as interpretações? Olha só, porventura não é o meu Deus que está interpretando? Então me conta, vamos lá que eu vou responder na hora. Gênesis 41, versículo 16, vai dizer a mesma coisa. Ele chega na presença do homem mais importante do Egito, do cara mais importante no Egito, todo mundo estava com medo dele, de interpretar os sonhos, porque talvez iriam errar, né? Eles estavam com medo de morrer por causa disso. E lá no capítulo 41, e no versículo 16, vai dizer assim, respondeu-lhes José, não está isso em mim, mas o Deus que dará a sua resposta. O que ele faz? Não sou eu que vou dar a resposta que você precisa, mas é Deus. Numa cultura do Egito, que tinham vários deuses, que eles cultuavam vários deuses, era um contexto completamente diferente, e ele chega na presença do cara mais importante e fala isso, não sou eu que interpreto sonhos, mas é Deus que fala através de mim. De novo, José não falava com Deus, Deus não falava com José,
eles não tinham um relacionamento como a gente conhece aqui em outras passagens, mas ele tem a certeza que o que ele tinha não vinha dele. Olha só. E o sonho de Faraó era o seguinte: 7 vacas magras engoliam 7 vacas gordas. Todo mundo conhece. Essa história eu lembro da Ilés contando para mim na escolinha, há algum tempo atrás, quando ela era minha professora. Ela contava essa história, né, de forma bastante lúdica e tal, e a gente ficava meio... Como assim? Que estranho e tal. Mas esse foi o sonho dele. 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas. E depois que elas comiam as 7 vacas gordas, elas ficavam, as 7 vacas magras, com a mesma aparência. O sonho já é estranho. E quando a pessoa conta o sonho, ele fica mais estranho ainda. 7 vacas magras comem 7 vacas gordas. O que acontece quando você come bastante? Você fica estofado. Algumas pessoas até desabotoam a calça, né, para ficar mais fácil. 7 vacas magras comem essas 7 vacas gordas e elas ficam com a mesma aparência. E ele teve 2 sonhos. Ele acorda, né, e tal, dorme de novo e teve um outro sonho. 7 espigas cheias e 7 espigas queimadas do vento. As 7 espigas queimadas no vento comiam as 7 espigas cheias. E agora eu quero que você use a sua imaginação aí e tenta imaginar como é que é 7 espigas magras ou feias comendo 7 espigas. Alguém tem alguma ideia? O que eu falei? Sonhos são importantes ali naquela cultura. Sonhos ali naquela cultura também são coisas muito estranhas. Esses sonhos são muito estranhos. Como espiga vai comer uma outra espiga? E vamos lá. O versículo... Depois do versículo... me perdi aqui. Do versículo... Cadê? 25. Vamos lá, achei. Isso que dá. Eu montei a pregação com outra Bíblia e essa Bíblia aqui é diferente. Capítulo 41, versículo 25, vai dizer assim: Então lhe respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um. E olha só o que vem depois. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Uma coisa interessantíssima aqui é que José, e por isso que ele tinha um relacionamento muito legal com Deus, é que José, ele tirava toda e qualquer altivez dele mesmo. Para ele, não importava o que ia acontecer com ele. Ele foge da casa de Potifar sabendo que ia ser preso. No caminho onde ele é vendido, ele sabia que ia ser preso e ia ser vendido como escravo. Mas como eu falei, os princípios e a sabedoria colocados no coração e na mente de José eram tão fortes, que não fazia nem sentido ele pregar ou ele falar de outra pessoa a não ser o próprio Deus. Ele chega na presença de Faraó e fala: o que eu venho te falar aqui não vem de mim mesmo, vem de Deus. E aí quando ele vai interpretar o sonho, ele vai falar a mesma coisa: Deus está falando com você, através de mim. Deus está falando com você. Uma cultura completamente longe e distante de qualquer coisa relacionada à religião e à religião hebraica aqui, que a gente conhece através do patriarcado e toda essa história. Completamente. E a gente vai descobrir que as 7 vacas gordas eram períodos de fartura e as 7 vacas magras eram períodos de seca. E o texto bíblico vai falar que a seca ia ser tão grande, que o período de fartura ia ser completamente esquecido.
Da mesma coisa com as espigas de milho. De novo, o período de seca e de seca, de fome, ia ser tão grande, que aquele período de 7 anos de fartura, ia ser completamente esquecido. E a gente vai entender também, através do texto bíblico, que essa fome, ela não ia acontecer só no Egito. Ela estava acontecendo no mundo inteiro. Inclusive, sabe aonde? Na terra de Canaã, onde estavam os irmãos de José. Ele interpreta esses sonhos e ele fala para Faraó: isso vai acontecer, 14 anos, 7 de fartura e 7 de fome, de seca. Você tem que pegar algum administrador, você tem que ensinar essa pessoa a administrar toda essa fartura, tá bom? Você tem que fazer isso para administrar, para você começar a vender e comprar aquilo que você tem de sobra ou comprar aquilo que você tem de menos, para administrar essa coisa toda, para que o Egito não desfaleça. Faraó, ouvindo isso tudo, fala com José, fala: quem que vai ser, então? Quem que vai ser? Quem que vai ser essa pessoa que vai fazer isso? E o próprio Faraó fala: José, essa pessoa vai ser você. Quando a gente lembra a história de José, poço, filhinho perfeito, e ele cai, literalmente, poço, vendido, escravo, sem voz, sem nada. Lá na prisão, ele começa a abençoar as pessoas. Ele começa a ser voz de Deus na vida daquelas pessoas. E começa subindo degrauzinho por degrauzinho. Ele chega na presença do cara mais importante do mundo ali, que o Egito era o centro do mundo, basicamente. Interpreta o sonho dele, e ele, de escravo, ele vai para governante do Egito. E observando essa história toda, eu pergunto para vocês, que é a pergunta que a gente faz nessa série. Olhando essa narrativa inteira aqui, qual que é o seu Deus? Quando você é colocado em uma posição de honra e de glória. José, ele podia muito bem largar a mão da vida quando a terceira, melhor dizendo, coisa triste acontece com ele. Quando ele é enganado pelo cara que ele pediu ajuda. Ele já poderia ter desistido ali. Fala: não tem jeito, não vai ter como. Mas ele continua fazendo o que Deus tinha colocado no coração dele. Que é o quê? Abençoar as pessoas por onde ele andava. E através dessa bênção que ele traz para as outras pessoas, ele é abençoado de forma soberana. E ele é colocado como governador do Egito. Numa das posições mais altas. 30 anos de idade José tinha quando isso aconteceu. E eu te pergunto de novo, quando acontece alguma vitória na sua vida, e eu acredito que todo mundo aqui tem uma vitória e tem um testemunho para contar. Quando algo de bom acontece na sua vida, qual que é o seu Deus? Você escolhe um Deus que você vai viver a sua vida de vitória e de honra só para você mesmo? Você vai usar tudo que Deus colocou na sua cabeça só para você mesmo? Ou você vai continuar pondo em prática todos os princípios que Deus colocou no seu coração para abençoar as outras pessoas? Qual que é o seu Deus? Onde que você se encontra nessa dualidade de vida? Onde que você está quando as coisas estão bem? Mas você tem que ter ideia, você tem que ter na tua cabeça, e José tinha na cabeça dele,
que ele estava sendo colocado numa posição de honra, mas viriam 7 anos de fome e de miséria, onde muitas pessoas iriam morrer, e ele tinha isso na cabeça dele, e o princípio de Deus colocado, a sabedoria de Deus colocada no coração dele, não deixava ele ser altivo, a ponto de usar toda aquela sabedoria para ele mesmo. Ele olha toda essa situação, e é colocado numa posição de honra, e fala: aqui eu vou abençoar as outras pessoas, exatamente como eu estou fazendo desde o começo da minha história. Provavelmente no caminho onde ele foi vendido, ele abençoou aquelas pessoas. Na prisão ele abençoou aquelas pessoas. Ele abençoou Potifar. E provavelmente também abençoou a mulher dele, mesmo sendo traído. Ele vive uma vida de princípio tão grande, que não faz sentido ele ser abençoado sozinho. Ele tem que abençoar as outras pessoas também. É isso que é ter um relacionamento com Deus. Você não guardar o evangelho, você não guardar a graça e a misericórdia só para você mesmo. Porque quem tem a graça e quem tem a misericórdia de Deus, para ele não faz sentido outras pessoas que necessitam, outras pessoas que estão morrendo, não sentirem e não terem a mesma coisa. É isso que a história de José nos conta. Que as coisas que Deus traz para nós não são para nós mesmos, são para as outras pessoas. E seja lá onde nós estivermos, se a gente for colocado numa posição um pouquinho maior, é porque Deus está trabalhando na nossa vida para que as pessoas que estão à sua volta sejam abençoados exatamente como você está sendo abençoado. E essa igreja aqui, graças a Deus, existem pessoas que são extremamente abençoados. E eu não falo através de bens materiais, e longe disso. São abençoados com paz, com graça, com misericórdia, com mansidão, com amor, com todos os frutos do Espírito que a gente vai aprender. São abençoados com essas coisas, e essas coisas também têm que ser compartilhadas, porque essas coisas não são para nós mesmos, e sim para que o Evangelho e o reino de Deus seja espalhado para todo mundo. José usou da inteligência dele, José usou da relevância que ele tinha, que ele teve naquele tempo, para olhar para o próximo, para olhar lá na frente, nos 7 anos de seca e de fome que iriam vir, para abençoar as outras pessoas, porque é isso que um servo do Deus vivo pensa: abençoar outras pessoas. É para isso que a gente está numa posição um pouquinho melhor, no nosso trabalho, no nosso emprego, onde quer que a gente for, a gente vá. O nosso testemunho é a nossa maior arma para levar o Evangelho de Cristo, para levar a mensagem de Deus para as pessoas que estão precisando dessa mensagem. E aqui José, completamente fora de religião, completamente fora de doutrina, num mundo, num contexto completamente diferente do que ele estava acostumado. E ali ele era bênção. Ali ele usava todos os princípios de sabedoria que ele tinha aprendido. Ele usava, ele abençoava as pessoas. E mesmo se ele não tivesse, como a gente aprendeu, nessa posição superior com relação à carreira que ele teve ali no Egito como governador, lá na prisão ele estava levando graça, misericórdia e tranquilidade para aquelas pessoas. Esse é um real relacionamento com Deus, e é isso que José nos ensina. Que a gente possa pegar esse princípio básico da interpretação de sonho, olhando lá na frente, e o pastor Maurício fala bastante disso. A gente olhar lá na frente, mas não é olhar lá na frente para que a gente seja enchido de glória, de honra ou de qualquer tipo de coisa. A gente olhar lá na frente para que a gente tenha condição de abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, seja lá como for. Fique de pé. Vamos fazer uma oração? E eu vou orar exatamente nesse sentido.
que a gente possa ter a sensibilidade, essa palavra, que a gente possa ter a sensibilidade de olhar para outra pessoa, seja lá onde a gente estiver, lá na loja vendendo, né, Vanessa? Lá no governo, como o Maurício, na prefeitura, como o meu pai, lá na escola, seja lá onde for, olhando lá na frente, não é lá na frente para conseguir algum cargo maior, se conseguir, glória a Deus, mas olhando lá na frente, eu estou aqui, mas como é que eu vou abençoar essas pessoas? Se eu subir, glória a Deus, como é que eu vou abençoar as pessoas que estão à minha volta? Se eu por acaso cair, glória a Deus, como é que eu vou abençoar as pessoas que estão à minha volta? De novo, não é questão material, longe disso, gente, não é isso. É como que a gente pode abençoar, levando a graça, misericórdia e a paz, principalmente a paz, para as pessoas que estão na nossa volta. Feche seus olhos. Jesus Cristo, mais uma vez, nós estudamos a Tua Palavra e a gente entende várias coisas aqui. A gente entende que esse personagem na Bíblia foi muito importante. A gente entende que ele usou a sua sabedoria para abençoar as outras pessoas. Esse é um dos maiores exemplos de vida e de testemunho que a gente tem. Porque a gente precisa constantemente ter essa noção de vida, olhando lá na frente, onde a gente estiver, como a gente vai poder abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Mesmo no período de fome, de seca, de dificuldade que a gente está vivendo agora. Mesmo assim, como é que a gente faz? Como que a gente vai se encontrar? Como que a gente vai abençoar? Como a gente vai acolher essas pessoas que estão precisando? E a gente não fala aqui de religião, a gente não fala aqui de doutrina, a gente fala de amor, a gente fala de graça e de misericórdia, que são colocados em nossas vidas, nos nossos corações todos os dias, são renovados no nosso coração todos os dias. E essa renovação se dá para que a gente consiga espalhar na maior forma possível essa misericórdia e essa graça para as outras pessoas, para que a gente consiga ter a capacidade de entender e observar todo o contexto que a gente vive, para amar a pessoa que a gente não gosta, para abençoar a pessoa que a gente não gosta, para colocar no nosso coração o coração de Cristo, olhar para a pessoa, para todas as pessoas, olhar com um olhar de mansidão e de graça, para que a Tua Palavra e o Teu reino se façam completos aqui na nossa vida, na nossa comunidade, no nosso trabalho, seja lá onde for. Não importando materialidade, não importando nada disso, e sim o Teu reino sendo espalhado constantemente, de pouquinho em pouquinho, através de nós que estamos aqui e que recebemos de graça essa misericórdia. Jesus Cristo, sem isso, a nossa vida como cristãos não vai fazer nenhum sentido. Nenhum sentido. Coloque em nosso coração esse sentimento de que o próximo precisa da nossa bênção. Essa bênção que não vem de nós, vem lá do céu. Fica conosco. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Amém. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos.